Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico do cinema que, olha, ainda causa arrepios, O Iluminado, do Stanley Kubrick. Temos aqui uma análise bem interessante que foca menos nos sustos, sabe? E mais no terror psicológico que o Kubrick construiu. A nossa ideia aqui é meio que destrinchar como ele reimaginou o horror. Exatamente. A proposta é essa mesma. E além do óbvio do gênero de terror. Essa análise que a gente tem aqui detalha bastante como o Kubrick se distanciou e muito do livro original do Stephen King, né? Explorando temas como a loucura se instalando aos poucos, aquela sensação de um tempo que não passa, que se repete, e a própria natureza do mal, que parece morar no Hotel Overlook. Perfeito! Então acho que o ponto de partida é justamente essa diferença, essa tensão entre o livro e o filme, certo? Como é que a análise aborda isso? Sim, é um contraste chave. Para o Stephen King, a história tinha um fundo bem pessoal, né? Quase uma alegoria da luta dele contra o alcoolismo. O Jack Torrance buscando redenção para a família, algo que escapa dele. O hotel para o King funcionava quase como essa força externa ligada ao vício, entende? Faz sentido. E o Kubrick? Para onde ele levou essa história toda? O Kubrick mudou o eixo, assim, completamente. A perspectiva dele, pelo que essa análise aponta, era menos sobre a batalha individual do Jack, sabe? E mais sobre uma coisa maior. Talvez a violência como um ciclo que se repete, geração após geração, ou o mal que fica impregnado em certos lugares, ou quem sabe na própria condição humana mesmo. E ele diminuiu o sobrenatural mais óbvio do livro, né? Isso, ele deu uma boa reduzida nos elementos sobrenaturais explícitos. Para quê? Para intensificar a sensação de isolamento, de opressão, e focar na desintegração mental dos personagens. Essa diferença de abordagem, olha, é central para sacar o filme. E essa opressão que você falou leva direto para o hotel, né? O Overlook. A análise descreve ele quase como uma entidade mesmo, não só um cenário. Precisamente, não é só um pano de fundo de jeito nenhum, é um labirinto. Físico, claro, mas também mental. O Kubrick usa a arquitetura de um jeito genial, né? Aqueles corredores longos, simétricos, que parecem não ter fim, os tapetes com padrões geométricos quase hipnóticos. Tudo isso cria uma sensação de claustrofobia, de desorientação. É como se espelhasse a confusão na mente do Jack. E tem aquela questão do tempo lá dentro, que parece funcionar de um jeito muito esquisito. Sim, o tempo no Overlook é meio quebrado, parece que anda em círculos. A análise menciona como o passado sangrento do hotel, tipo o massacre lá do Grady, não fica no passado, ele volta, né? Nas aparições de fantasmas de épocas diferentes e culmina naquela foto final super enigmática do Jack numa festa de 1921. Sugerindo que ele meio que entrou nesse ciclo. Exato. Sugere que a violência não é um evento único, mas um padrão que se repete e o Jack acaba se juntando a ele. O brilhante perturbador é que o Kubrick nunca deixa claro, né? O hotel é literalmente assombrado ou ele só catalisa a loucura que já estava lá no Jack? Essa ambiguidade é total a marca do filme. Falando no Jack, a interpretação do Nicholson é, nossa, icônica. Mas a análise foca em algo além da atuação em si, né? Sobre a natureza da loucura dele. Exato. Não é uma possessão simples, como a gente vê em outros filmes de terror. É mais um declínio gradual, alimentado pelo isolamento extremo, pela frustração de não conseguir escrever, sabe? A pressão da responsabilidade e, claro, a influência sinistra do lugar. Tudo isso vai corroendo a sanidade dele passo a passo. E aquele momento da máquina de escrever, com a frase repetida sem parar. Isso! Só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. A análise aponta isso como um símbolo fortíssimo do colapso mental. Não é só bloqueio criativo, é a própria linguagem, o sentido das coisas se desfazendo. A mente dele presa num loop, assim, obsessivo e vazio. É o retrato de uma mente se quebrando toda. E o pequeno Danny? O que a análise comenta sobre o resplendor dele? No filme não parece bem um superpoder, né? Sabe? As energias, aos horrores do hotel, as visões do passado e do futuro. Ele capta tudo, mas não tem como lutar contra aquilo diretamente. E o Kubrick não explica muito, né? Não explica. Ele mantém esse elemento paranormal, mas sem dar respostas fáceis, o que deixa tudo ainda mais inquietante. O Danny não derrota o mal, ele sobrevive. Ele escapa do labirinto, talvez pela inocência ou por não tentar achar uma lógica na loucura, como os adultos fazem. O que nos leva àquele final.
Jack congelado no labirinto e logo depois a fotografia de 1921. Tantas teorias existem sobre isso. O que a análise destaca aí e sobre o estilo visual do Kubrick? Ao final, é a cara do Kubrick. Zero respostas fáceis. Aquela foto levanta todas as perguntas, né? O Jack sempre esteve lá. O tempo é uma ilusão. O mal é eterno e só recruta novas vítimas. A análise ressalta que essa abertura toda é de propósito. E é sustentada pelo visual, né? Totalmente. É sustentada pelo estilo visual dele, que é obsessivamente controlado. A simetria quase matemática das cenas, o uso constante daqueles longos planos com a Steadicam, aquela câmera que flutua pelos corredores, puxando a gente para dentro, o uso de espelhos que duplicam, distorcem, e a música, né? Aquela música dissonante que cria um desconforto puro. É um controle formal, assim, absoluto, para contar uma história onde a lógica meio que se perde e tudo vira um ciclo. Então, para a gente amarrar a ideia central dessa análise, o grande lance de O Iluminado seria mostrar que o verdadeiro horror talvez não venha de fantasmas, de fora, mas de dentro da gente mesmo, potencializado pelo ambiente, pela história que a gente carrega. Exatamente. Acho que é por isso que o filme ressoa tanto tempo depois, sabe? Por causa dessa profundidade psicológica, dessa recusa em dar respostas simples, e nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. Será que o Overlook é só um hotel lá do filme? Ou ele simboliza qualquer estrutura, pode ser uma família, uma sociedade, um sistema qualquer, que sob pressão, sob isolamento, pode acabar revelando esses ciclos de violência e mostrando quão frágil pode ser a nossa própria razão? Fica aí a reflexão, né?